Muita gente sonha em comprar uma casa na Europa, mas esquece de uma variável muito importante, o fluxo de caixa. Eu vou te mostrar hoje por A mais B por que você deve prestar atenção nessa variável e como não cometer um erro de ficar às vezes com uma dívida de longo prazo que aperta o seu orçamento. Ao mesmo tempo que comprar um imóvel, comprar sua casa pode ser um excelente investimento, mas primeiro você precisa de uma análise das suas finanças pessoais para que sobre fluxo de caixa. Eu vou te mostrar em detalhe o que é isso, como funciona e todos os detalhes. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado e aqui no Renda Gringa você tem dezenas de vídeos, dezenas de lives que explicam para você como você pode investir no longo prazo. Não deixe de me seguir lá no @Renda Gringa no Instagram, tem conteúdo diário para você lá nos stories e no Reels também. Vamos lá, direto pro assunto? Primeiro, vamos partir do princípio de um casal que tem um salário juntos de 4.500 euros. Não se apegue muito ao valor específico do meu exemplo, pode ser para menos, pode ser para mais, só vou usar um exemplo aqui fictício para que você entenda o que é fluxo de caixa. Então, 4.500 salário de um casal é a renda dos dois juntos. Nesse momento eles pagam 1.200 de aluguel e sobra 800 euros por mês para fazer investimento, para colocar na poupança, para ter então aquele dinheiro ali que eles têm como objetivo de investir para o médio e longo prazo. Significa então que de 4.500 a gente já tem 1.200 de aluguel, tá aqui na tela para vocês, 800 de investimentos e os outros 2.500 eles usam para os gastos do dia a dia. Enfim, para comer, alimentação, né, toda a parte ali de supermercado, transporte, etc. Como o preço dos aluguéis aumentam, todo casal começa talvez planejar ter um filho ou deseja ter sua casa própria para não ter que ficar se mudando, tem o pensamento de ter sua casa própria. Eu, inclusive, acho muito importante você pensar em ter sua casa própria para a sua aposentadoria, pelo menos. Imagina você ter que se mudar da sua casa com 80 anos de idade porque o dono pediu a casa, quer vender ela, então ter uma residência principal é importante. Tirando de lado aí toda a parte de vamos fazer de cálculo se é melhor investir, se é melhor comprar um imóvel ou investir na bolsa de valores ou em renda fixa, né? Ter um imóvel para você passar aposentadoria dá uma tranquilidade, segurança e é comprovado com vários estudos de bancos, fundos de pensão que essa tranquilidade financeira de ter uma casa durante a aposentadoria é importante. Mas qual é o valor da casa que você deveria comprar? Qual é o crédito? Vai sobrar fluxo de caixa? É esse estudo que eu quero te mostrar, esse exemplo para que você não cometa um erro muito importante. Uma casa pode ser um sonho, mas sem fluxo de caixa ela pode virar uma prisão. Preste atenção. O segredo é que a casa caiba na sua realidade. As parcelas que você vai pagar não podem te aprisionar. Tem que ainda sobrar alguma coisa da renda de vocês para vocês investirem para o longo prazo ou para aposentadoria ou simplesmente para ter sempre uma reserva de urgência. O ideal é que ainda sobre pelo menos metade do que sobrava antes de você comprar uma casa. No exemplo do nosso casal de colegas aqui, eles juntos têm 4.500 de salário. Eles têm então que pagar um aluguel de 1.200 e sobrava 800 por mês para investir. Significa que se eles decidem comprar uma casa, desses 800 que sobravam, tem que continuar sobrando 400. Significa então que o financiamento que eles podem fazer é o preço do aluguel, que era de 1.200, mais 400 euros no máximo, dando então um crédito de 1.600 euros e fazendo sobrar 400 euros por mês ainda para investir, para poder pensar na aposentadoria, para pensar em fluxo de caixa. O grande erro de muitos brasileiros é se enfiar em um financiamento que, por exemplo, vai custar 2.000 por mês. Se você pagava 1.200 de aluguel e sobrava 800, dá 2.000. Se agora você vai pagar então crédito de 2.000, não sobra mais nada. Significa que você não pode mais arriscar trocar de trabalho, vocês não podem mais ficar desempregados nos próximos 20 anos, você não pode mais dizer não para o seu patrão porque você não gosta mais do seu trabalho e gostaria de ir para outra empresa, você não pode mais se permitir arriscar, você não consegue construir a liberdade financeira nem investir para sua aposentadoria. Parece bobo, mas quando você compromete todo o fluxo de caixa que você tem para ficar pagando uma dívida de 15, 20, 25 anos, você se aprisiona. Esse erro muitas vezes é cometido porque as pessoas dão um passo além da perna. Geralmente quando você paga aluguel em uma certa região, em um bairro de uma cidade, e você deseja comprar uma casa nessa mesma região, por causa dos juros do banco e etc, você vai acabar então pagando mais caro do que o aluguel. Então para você morar na mesma região, às vezes no mesmo condomínio que você mora, em vez de pagar 1.200 de aluguel, você vai pagar 1.600 por mês, 1.800, 2.000 para o banco. Muitas pessoas não querem, na verdade, morar um pouco mais longe, dar um passo
passo muito mais controlado, elas querem manter o mesmo estilo de casa, o mesmo estilo de vida ou até aumentar, sendo que não deveria ser assim que você deveria pensar. Você tem que agir e comprar uma residência, comprar uma casa, um apartamento, se isso cabe na sua realidade, fazendo sobrar fluxo de caixa. Afinal, imagine os próximos 20, 25 anos, você não pode ficar desempregado, você não pode ter nenhuma urgência, você não pode se arriscar mais, porque simplesmente todos os salários dos próximos 20 anos vão ser dedicados a pagar o financiamento imobiliário. No exemplo que eu dei para vocês do casal, então, significa que eles deveriam sair de um aluguel de 1.200 para pagar um financiamento de no máximo 1.500, 1.560 euros por mês, sobrando ali uma margem de pelo menos 400 euros. E eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que mostra justamente alguém com fluxo de caixa de 800 euros por mês com o passar do tempo e alguém com fluxo de caixa zero. Simplesmente depois de 20 anos com fluxo de caixa de 800 euros por mês, o casal conseguiria acumular mais de 350 mil euros de investimento, enquanto o casal com fluxo de caixa zero não teria acumulado nada. Se você pensar num caso intermediário, né, onde sobrasse menos fluxo de caixa e a pessoa comprasse sua residência principal, a gente está falando aí do fluxo de caixa de 400, caindo pela metade, como eu dei o exemplo, eles teriam acumulado aí pelo menos 200 mil euros no período. Ou seja, você construiu sua casa, tem sua residência principal, pagou um crédito que cabe no bolso, não perdeu sua liberdade de arriscar na vida profissionalmente e ainda consegue juntar dinheiro para sua aposentadoria privada. Esse é o caminho que você deveria seguir, porque esse é o caminho onde você tem suas finanças pessoais controladas, pensando na aposentadoria e ainda pensando em construir um patrimônio imobiliário. Se você precisa de ajuda, eu acredito que você pode ter minha contribuição de uma maneira que vai te economizar com impostos, uma maneira onde eu consigo planejar esse fluxo de caixa para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar para fazer sua pré-inscrição para a nossa consultoria. Assim que abrirmos vagas na nossa agenda, a gente entra em contato com você para te ajudar a planejar todo o seu futuro financeiro, como já ajudei centenas de brasileiros espalhados em vários países da Europa. Eu espero o seu contato, sua pergunta aqui embaixo também. A gente se vê no próximo vídeo.